Lá em casa está o Dom Duarte. Lá em casa está o Dom Duarte. E o Dom Duarte Pio. 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 Lá em casa está uma Isabelinha. Lá em casa tenho uma Isabelinha. Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. 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 Lá em casa tenho 3 filhos. Lá em casa tenho 3 filhos. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. 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 Lá em casa tenho uma empregada. Lá em casa tenho uma empregada. Empregada, olá. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. Lá em casa tenho um motorista. Lá em casa tenho um motorista. E o motorista Brum, e empregada lá. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. 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 Lá em casa tenho um jardineiro. Lá em casa tenho um jardineiro. E jardineiro tchoc, motorista Brum, empregada lá. Os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. Lá em casa eu tenho um cão. Lá em casa eu tenho um cão. E o cão o jardineiro choque, motorista Brum, empregada lá. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. 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 Lá em casa tenho um telemóvel. Lá em casa tenho um telemóvel. E o telemóvel terrim. E o cão o jardineiro choque, motorista Brum, empregada lá. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. Lá em casa tenho micro-ondas. Lá em casa tenho micro-ondas. E micro-ondas plim. E o telemóvel terrim. E o cão jardineiro choque, motorista Brum, empregada lá. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. Lá em casa tenho um cavalo. Lá em casa tenho um cavalo. E o cavalinho, micro-ondas plim. E o telemóvel terrim. E o cão jardineiro choque, motorista Brum, empregada lá. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. Lá em casa tenho uma espingarda. Lá em casa tenho uma espingarda. E a espingarda bum. E o cavalinho, o micro-ondas plim. E o telemóvel trim. E o cão jardineiro choque, motorista Brum, empregada lá. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. Lá em casa tenho um piano. Lá em casa tenho um piano. E o piano clank, a espingarda bum. E o cavalinho, o micro-ondas plim. E o telemóvel trim. E o cão jardineiro choque, motorista Brum, empregada lá. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. Lá em casa tenho um cavaco. Lá em casa tenho um cavaco. E o cavaco é airphone. E o piano fly, que é a espingarda pum. E o cavalinho, o micro-ondas plim. Telemóvel terrim. E o cão jardineiro choque, motorista Brum, empregada lá. E os 3 filhos é Isabelinha, ai. E o Dom Duarte Pio. E o Dom Duarte Pio. Isabelinha, Isabelinha, fiz uma música. Olha lá, fiz uma música. Para pôr na internet, no computador. Vais ver a quantidade de pessoas que vão ver. Disse tudo o que tínhamos cá em casa e o que não tínhamos. Estás a ver?